Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai explorar um personagem bíblico que, olha, confesso, talvez passe meio despercebido para muita gente. Rifate. Hum, O material que a gente está usando, um artigo chamado Rifate, antepassado do povo celta e outros povos europeus, coloca ele como neto de Noé. Sabe aquele nome que a gente passa o olho rápido nas listas de genealogia? sei, fica meio perdido ali no meio, né? Exato. Mas será que tem mais coisa aí pra gente descobrir? Ah, com certeza tem. Ifate, ele é mencionado na famosa Tabela das Nações, sabe? Lá em Gênesis capítulo 10. Ah, a Tabela das Nações, claro. Pois é, e esse trecho é fundamental para entender a visão bíblica de como os povos surgiram e se espalharam pelo mundo depois do dilúvio. Entendi. Então, a nossa exploração hoje vai focar um pouco nisso. Quem foi Rifate, né? Pelo menos segundo essa fonte. Qual a linhagem dele e por que essa figura, mesmo com tão pouca informação direta, acaba sendo relevante nesse quadro geral. Perfeito. Então a nossa missão aqui é investigar o que as escrituras e também essas interpretações históricas que vieram depois, que estão no material que a gente recebeu, contam sobre Rifate e os descendentes dele. Vamos lá, vamos desvendar isso. Vamos nessa. Para começar, então, vamos situar o Rifate na árvore genealógica. O artigo identifica ele como filho de Gomer Isso. e neto de Jafé, que era um dos 3 filhos de Noé. Ou seja, ele está bem ali no comecinho da história da repopulação do planeta segundo Gênesis, né? Exatamente, bem no início mesmo. E essa linhagem é interessante. Gomer, que é o pai do Rifate, é apontado como o filho mais velho de Jafé. Certo. Ele costuma ser associado aos Cimérios. Para quem não lembra, os Cimérios eram um povo antigo, sabe? Conhecidos por serem guerreiros nômades. Uhum. Eles circulavam ali pela região norte do Mar Negro, na Ásia Menor, onde hoje é mais ou menos a Turquia. O material que a gente está analisando sugere que essa linhagem de Gomer é importante por causa das interações que os descendentes teriam tido depois com o povo de Israel. A referência básica para Gomer é Gênesis 10, versículo 2. Entendi. E o avô, Jafé, ele também tem um papel-chave nessa história toda, não é? Sim, Jafé é uma figura central. Como um dos 3 filhos de Noé que sobreviveram ao dilúvio na arca, né? Ele recebeu uma bênção divina junto com os irmãos, Sem e Cã. Ah, sim, a bênção de Noé. Isso. A tradição bíblica e o próprio texto ligam a descendência de Jafé aos povos que teriam ido para o norte e para o oeste, povoando regiões tipo Ásia Menor, Europa, partes da Ásia Central. Faz sentido. E a bênção específica de Noé sobre Jafé, lá em Gênesis 9, versículos 26 e 27, muita gente interpreta como uma indicação dessa expansão territorial futura, sabe? Entendi. Tudo isso dentro daquela ordem maior de Deus, dada a todos eles em Gênesis 9.1. Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Faz todo sentido essa conexão com a expansão, né? E Rifate não era filho único, certo? Ele tinha irmãos mencionados, Askenaz e Togarma. O que a gente sabe sobre eles, segundo o material? Correto. Gênesis 10.3 menciona esses 2 irmãos. Askenaz é outro nome fascinante. Originalmente, ele parece ter sido ligado aos citas. Ah, os Citas. Outro povo guerreiro, né? Exatamente. Outro grupo de guerreiros nômades bem conhecidos na antiguidade que dominaram áreas enormes das estepes da Eurásia. O profeta Jeremias até menciona eles. Nossa! Mas o curioso mesmo, e o artigo destaca isso, é que lá na Idade Média, alguns estudiosos rabínicos começaram a associar o nome Askenaz com a região da Alemanha e da Europa Central. Uau, que salto! Geográfico e de tempo. E qual foi a consequência dessa associação toda? Então a consequência é que Askenaz se tornou o ancestral epônimo, quer dizer, aquele que dá o nome para os judeus askenazes. Ah, os judeus askenazes. Sim, uma das maiores e mais influentes comunidades judaicas do mundo. É impressionante como um nome de uma lista antiga, né, de genealogia, acabou designando um grupo tão importante séculos e séculos depois. Realmente impressionante. E o outro irmão, Togarma, qual a história dele? Togarma, segundo o material, tem uma associação geográfica mais consistente, digamos. Ele é ligado aos povos da antiga Armênia e da Anatólia Oriental, ali na atual Turquia também. Uhum. O profeta Ezequiel
lá no capítulo 27, versículo 14, faz uma referência bem interessante à casa de Togarma. Ele descreve como um centro de comércio de cavalos e mulas. Cavalos e mulas? E isso combina muito bem com a reputação histórica da Armênia, que sempre teve uma tradição forte na criação de cavalos, né? Inclusive, a própria tradição nacional armênia reconhece Togarma como um ancestral deles. Que interessante isso. É quase como se Gênesis 10 estivesse tentando, sei lá, criar um mapa dos povos conhecidos na época, ligando todos a esses patriarcas. Exata. Fica claro que, para a gente entender Rifate, a gente precisa olhar muito para a família e para o contexto geral, né? Porque a informação direta sobre ele mesmo parece bem pouca no texto bíblico. Precisamente. É por aí mesmo. E isso nos leva direto para o papel do Rifate dentro dessa tabela das nações, lá em Gênesis 10. É fundamental a gente perceber que esse capítulo não é só uma lista de nomes jogados, sabe? Entendi. O material que a gente leu descreve como um tipo de mapa etnológico do mundo pós-dilúvio, claro, sob a ótica dos autores bíblicos. Ele busca explicar a origem das, cerca de 70 nações que eram conhecidas no mundo antigo, mostrando como todas elas vêm dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E qual seria o objetivo principal desse mapa? Era só histórico? Olha, na verdade o objetivo parece ser mais teológico mesmo. Primeiro, para afirmar a unidade fundamental da humanidade, né? Dizer, olha, todo mundo vem de uma única família que sobreviveu ao dilúvio. Certo. Segundo, para demonstrar a soberania de Deus sobre todos esses povos, não importa quão diferentes ou distantes eles fossem. E terceiro, para mostrar que aquela ordem divina de Gênesis 9:1, multipliquem-se e encham a terra, estava sendo cumprida. Então, a simples menção de Rifate, mesmo que ele não tenha uma história própria contada ali, cumpre uma função dentro desse esquema maior. Exatamente. Ele está lá para conectar um ramo específico de povos a essa linhagem que vem de Noé, ajudando a completar o quadro geral da descendência. Isso mesmo. A presença dele junto com Gomer, Askenaz e Togarmá preenche uma parte da descendência de Jafé, que tradicionalmente é associada, como a gente falou, às regiões ao norte e oeste do Crescente Fértil. Entendi. E tem um detalhe textual que, quem gosta de estudo bíblico acha fascinante e que o artigo menciona. É a grafia do nome. A grafia? Enquanto Gênesis 10:3 traz Rifat, começando com a letra hebraica Resh, Rifat. Um texto paralelo lá em Crônicas 1:6, aparecem algumas versões importantes do texto hebraico e também na Septuaginta. Ah, a tradução grega antiga. Isso, a Septuaginta. Nessas versões aparece como Difat, com a letra Dalet, Difat. Rifat ou Difat, uma única letrinha diferente. Isso muda alguma coisa na prática, para a interpretação? Para a estrutura geral da genealogia, não muda muito, não. A maioria das Bíblias hoje em dia segue a versão de Gênesis, Rifat. Tá. Mas essa pequena variação é um exemplo interessante das complexidades que aparecem quando a gente estuda manuscritos antigos. Diferentes tradições textuais, mostra que mesmo textos tão importantes têm suas nuances, né? E debates entre os estudiosos sobre qual seria a forma original. Fascinante esse mergulho nos detalhes do texto, mas voltando para a história. Se a Bíblia não diz muito mais sobre o Rifate, onde é que os descendentes dele teriam ido parar? O material que a gente analisou indica que essa identificação é um verdadeiro quebra-cabeça, não é? Sim, é um desafio enorme. E o material é bem honesto sobre isso, sobre a natureza especulativa dessas tentativas de localização. É complicado, né? Muito. A Bíblia simplesmente não dá coordenadas geográficas para Rifate ou para o povo dele. O que a gente tem são interpretações feitas bem depois, baseadas principalmente em fontes de fora da Bíblia e muitas vezes em semelhanças de som entre nomes. O que, convenhamos, nem sempre é um método muito confiável para traçar migrações antigas. Entendo. E qual seria a tentativa mais conhecida de localizar esse povo, então? A que mais se fala? A mais antiga e que, sem dúvida, teve mais influência, vem de Flávio Josefo. Ah, Josefo, o historiador judeu do primeiro século? Esse mesmo. Na obra dele, Antiguidades Judaicas, Josefo associou o Rifate a um povo que ele chamou de Ripeus ou Ripeanos. E ele sugeriu que esse povo vivia na Paflagônia. Paflagônia? Onde fica isso, mais ou menos? Paflagônia era uma região montanhosa na costa norte da Ásia Menor, banhada pelo Mar Negro. Hoje é parte da Turquia.
Era uma área que teve influências culturais tanto gregas quanto persas na antiguidade. Paflagônia. E essa associação que o Joséfo fez, ela teve muito impacto, tipo, moldou a forma como as pessoas viam certos povos, talvez os europeus, se baseando nessa leitura de Gênesis? Olha, essa é uma ótima pergunta. A identificação de Joséfo foi sim bastante citada ao longo dos séculos, principalmente por autores cristãos que estavam tentando, harmonizar a Bíblia com a geografia e a história que eles conheciam. Entendi, uma tentativa de encaixar as peças. Exato. Foi uma das primeiras tentativas sistemáticas de mapear a tabela das nações no mundo greco-romano que a gente conhece. Então, de certa forma, ajudou a criar um quadro, ainda que especulativo, é bom frisar, de onde os descendentes de Jafé, incluindo os de Rifate, teriam se estabelecido. Uhum. Mas é crucial lembrar, como o nosso material ressalta bem, que essa é uma interpretação do Joséfo, né? Não é uma informação que está direto na Bíblia. Entendi. É mais uma hipótese, uma tentativa de conectar os pontos do que uma certeza absoluta. Existe alguma outra teoria sobre onde esse povo poderia ter ido? O material menciona outra possibilidade, sim, mas que hoje em dia é considerada ainda mais vaga, menos provável até. Qual seria? Ela tenta conectar esses rifianos às chamadas montanhas rífias. Esse era um termo geográfico que escritores gregos e romanos antigos usavam, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo onde ficavam essas montanhas. Ah, então é bem vago mesmo. Pois é. Alguns achavam que eram os Montes Urais, lá na Rússia, outros apontavam para cadeias montanhosas mais ao norte do Mar Negro. É uma conexão bem tênue, sabe? Baseada mais na semelhança do som do nome. Parece que a geografia exata vai continuar sendo um mistério, então. Mas olha, mesmo sendo essa figura historicamente meio nebulosa, né? A presença de Refelete ali na lista de Gênesis 10 carrega um peso teológico importante, certo? O que o material destaca nesse sentido? Sim, e esse é um ponto central da análise que o artigo faz. A inclusão de Rifelete, e na verdade de toda a tabela das nações, tem implicações teológicas bem significativas. Quais seriam? A primeira, como a gente já até mencionou um pouco, é reforçar a ideia da unidade da humanidade. Gênesis 10 funciona como uma declaração teológica forte. Todos os povos, por mais diferentes que pareçam, têm uma origem comum na família de Noé. Refate é um dos elos dessa corrente que une todo mundo. Teologicamente, isso serve de base tanto para a universalidade do pecado humano quanto para a universalidade da oferta de salvação. O artigo até cita Atos 17:26. Ah, quando Paulo fala em Atenas. Isso, que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Reforça essa ideia de origem única. A segunda implicação é a soberania de Deus sobre as nações. A forma como os povos se espalharam não é vista como um acaso, mas como parte do plano e do controle divino. Deus estabelece os tempos e os limites para os povos. A existência dos descendentes de Rifate, onde quer que eles tenham se estabelecido, estaria sobre essa soberania. Entendi. Terceiro, a genealogia toda é como se fosse uma prova do cumprimento daquela ordem divina atada a Noé em Gênesis 9.1, ser fecundos, multiplicar-se e encher a terra. A lista, com nomes como Rifate, demonstra essa ordem sendo colocada em prática. Faz sentido. E por fim, essa estrutura toda aponta para a universalidade da mensagem de salvação, especialmente na perspectiva cristã, né? Se todas as nações têm essa origem comum sobre Deus, então a mensagem do Evangelho, como está no Novo Testamento, não é para um povo só, mas para todos. Claro. A existência dessa diversidade de povos, representada por figuras como Rifate, reforça a ideia da missão de levar essa mensagem a todas as etnias, como está lá em Gálatas 3:28, que fala que em Cristo não tem distinção entre judeu e grego, etc. Entendo a importância teológica de conectar todas as nações a Noé, mas me parece que do ponto de vista estritamente histórico ou etnográfico, essa tabela das nações é vista hoje muito mais como um documento que reflete a visão de mundo e a teologia dos seus autores, Exato. do que um mapa preciso das origens e migrações de todos os povos antigos, correto? Como a gente equilibra essas duas leituras? É exatamente essa a tensão, né? E o debate. A maioria dos estudiosos hoje concorda que Gênesis 10 não deve ser lido como um atlas moderno de etnografia. Certo. Ele reflete o conhecimento geográfico
e as tradições sobre os povos vizinhos e distantes que os antigos israelitas tinham na época, mas organizados dentro de uma estrutura teológica bem clara. Uhum. O valor histórico dele reside mais em entender como eles viam o mundo e as relações entre os povos do que em aceitar cada ligação genealógica como um fato histórico literal, entende? Entendo perfeitamente. O equilíbrio está em apreciar o propósito teológico principal, essa unidade da humanidade, a soberania divina, sem forçar o texto a ser um manual de história ou de genética que ele provavelmente nunca pretendeu ser. Ótima ponderação. Para a gente fechar os detalhes sobre o Rifat, e o nome dele, Rifat, tem alguma ideia do que pode significar? O artigo dá alguma pista sobre isso? O material indica que a etimologia, quer dizer, a origem do significado do nome hebraico Rifat, Ripat, Ripafet, Ripafet, é bem incerta, viu? Ah, mais um mistério. Pois é. Como o nome só aparece nessa lista de genealogia, sem uma história associada que pudesse dar um contexto, fica difícil ter certeza. Os lexicógrafos, que são os estudiosos que fazem dicionários e estudam o significado das palavras, precisam comparar com raízes hebraicas ou de línguas próximas que soem parecido. E o que essas comparações sugerem? Saiu alguma coisa daí? Olha, algumas sugestões que aparecem são baseadas em raízes que significam algo tipo pisar, esmagar ou achatar. Isso levou alguns a especular que talvez o nome evocasse a ideia de um povo guerreiro que esmaga os inimigos, ou talvez uma terra conquistada, pisada. Interessante. Outra possibilidade, mas considerada menos provável, liga o nome a uma raiz que poderia significar pálido ou talvez fraco. Completamente diferente. Pois é, mas como o texto que a gente analisou faz questão de frisar, tudo isso é especulação. O significado original mesmo do nome parece ter se perdido no tempo. Mais um elemento de mistério cercando essa figura. Bom, então, resumindo nossa exploração de hoje. Rifat surge como neto de Noé, filho de Gomer, irmão de Askenaz e Togarma. Isso. Ele é uma peça na Tabela das Nações de Gênesis 10, esse registro fundamental para a visão bíblica da origem dos povos. A gente viu que a linhagem dele, mesmo sendo meio obscura, carrega implicações teológicas importantes sobre a unidade humana, a soberania de Deus, o povoamento da terra. E, historicamente, embora a identificação exata seja um desafio e tanto, a tentativa mais antiga e conhecida é a do Flávio Joséfo, que associou ele à região da Paflagônia, na Ásia Menor. Mas isso continua sendo uma interpretação de fora da Bíblia. Exato. E o que eu acho verdadeiramente fascinante nisso tudo é observar como uma menção tão breve, sabe, quase um nome perdido numa lista como o de Rifadit, foi capaz de gerar séculos de interpretação, debates sobre letrinhas em manuscritos antigos. Pois é. E tentativas de mapear o passado, conectando esse nome a povos e lugares reais. Isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Principalmente para quem se interessa por esses textos antigos. Até que ponto a gente pode ou deve usar essas genealogias que claramente têm um foco forte em linhagem e em propósitos teológicos, como se fossem guias precisos para a história étnica e para a geografia detalhada dos povos da antiguidade? Uma ótima pergunta para se pensar. E talvez mais importante ainda, qual o valor principal que esses textos retêm para a gente hoje, para além dessa busca que muitas vezes é incerta e especulativa por correspondências históricas e geográficas exatas? Fica aí a reflexão.